galera, professor Nix aqui, para finalizar o romantismo, poesia para vocês. Então, falando aqui da nossa terceira fase, lembre-se, falou terceira fase, geração condoreira, né? Também chamada de poesia social. Qual a principal temática dessa terceira fase? A escravidão, a crítica à escravidão. O poeta de destaque, como vocês estão vendo aí, vai ser Castro Alves, mas também tem o sergipano Tobias Barreto, que também tinha a mesma percepção, trabalhava dentro da mesma perspectiva, porém os livros, né, de literatura, os manuais, acabam privilegiando o poeta baiano Castro Alves, mas Tobias Barreto também teve muita importância na construção dessa poesia, que já vem um pouco olhando para a realidade. Enquanto a primeira fase estava ligada à louvação à pátria, idealização do índio, né, e à manifestação sentimental pessoal, enquanto a segunda fase estava totalmente ligada à manifestação sentimental pessoal, sem problema nenhum com a realidade, não queria saber da realidade. Pelo contrário, via a realidade como algo pessimista, não havia necessidade de se apegar a ela, e sim a morte era a solução dos problemas. Então você vai ter a terceira fase, já ali para o meio do século, né? Os poetas da terceira fase, eles lutavam pela libertação dos escravos, eles eram abolicionistas dos escravizados, eles queriam a libertação. Eles morrem antes de ver isso, porque a suposta libertação, né, a lei vai ser assinada em 1888, né, e esses poetas eram de 1850, então eles morrem ali por 60, 70, eles não chegam a ver. Mas em suas poesias, em seus poemas, tratam disso, né, e lutam por liberdade, acreditam que a poesia vai ter o poder de refletir, né, sobre a escravidão e fazer com que as pessoas vissem que era algo ruim, né? Então você vai ter a geração condoreira. Por que condoreira, professor? Tem a ver com esse pássaro que você está vendo aí na imagem. O condor, que é um pássaro dos Andes que voa alto. Então o poeta se colocava como o pássaro que voa alto, que vê tudo e que mostra para o povo. É aí onde a poesia romântica se mistura com a política. Então aí é onde é construído o discurso romântico da política que existe até hoje, de solução dos problemas através da fala, e a prática fica um pouco mais difícil. Porém, esses poetas da terceira fase vão se caracterizar por ter uma linguagem muito rebuscada, porque eles eram poetas que acessavam a universidade, as escolas superiores, então eles eram jovens estudiosos, então tinham uma linguagem mais rebuscada, e que eles faziam poemas para serem declamados em praça pública. Então havia ali um tom de grito, né? Então você vai encontrar nos poemas várias exclamações, porque eles queriam chamar a atenção. E aí a primeira característica que eu coloquei aí é a crítica social. Qual é a crítica social? A crítica ao comportamento da sociedade brasileira escravocrata daquela época, que via normalidade em escravizar pessoas. E eles viam esse absurdo e clamavam contra isso. Inspirados no poeta francês Victor Hugo, então essa terceira geração também é conhecida como geração hugoana, tem isso muito, né? Porque imitava, tomava como referência os pensamentos do poeta Victor Hugo, que escreve, entre outras coisas, uma obra chamada Os Miseráveis, que mostra as diferenças sociais. Então já há uma carga ali de pensamento social dentro da poesia. Então a crítica à escravidão, a liberdade, a crítica social que eles fazem é em relação à escravidão de pessoas, né? A liberdade é uma pregação tanto na construção da escrita poética romântica da terceira geração, quanto a liberdade das pessoas. Então eles lutavam por isso dentro da temática. Havia uma necessidade de mostrar o quão era feio, o quão era horrível, horrendo, desastroso aquele comportamento de escravizar pessoas. Objetividade, por quê? Porque as ideias eram muito claras, porque precisava passar a mensagem, as pessoas precisavam entender. Então, Castro Alves se notabilizava por trazer até marcas de oralidade para dentro do texto, para que as pessoas entendessem com mais facilidade. A abolição da escravidão é a temática principal. Então, Castro Alves, gente, é conhecido como poeta dos escravos. A terceira geração é marcada por poemas que tratam justamente de mostrar, de descrever, de apresentar o horror que era a escravidão do país. Então, a poesia fazendo um papel social. Eles objetivavam fazer esse choque de realidade com a sociedade burguesa, né? Com a corte também, que consumia ali aquela literatura. Então, Castro Alves tinha família, inclusive o pai dele tinha escravizados, né? E ele lutava contra a própria ideia do pai, né? Então, ele escreve um poema chamado O Navio Negreiro, que fica conhecido até hoje como, acho que, um grande poema
que representa o sofrimento, a coisa horripilante que foi a escravidão no país, ele escreve esse poema justamente para apresentar, né, à sociedade brasileira o que acontecia. Então ele utiliza ali o navio negreiro, que até hoje serve de referência quando se fala de escravidão. As imagens que vêm à nossa cabeça dos livros de história, aquelas imagens, aquela imagem que tem do porão do navio, da escravidão, vem aí os versos do navio negreiro. Inclusive músicas hoje, músicas modernas, a música rap, o rock no Brasil faz muita referência, né? Tem uma banda moderna chamada O Rapa, que numa música ele fala isso, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, ou seja, faz uma relação com a ideia do sofrimento da gente preta do Brasil, né, desde aquela época até agora. Então é uma referência muito grande, muito gritante, que cria uma reflexão. Gente, vocês vão ler esses versos aqui comigo agora, cria uma reflexão. Agora você imagine para ali, para aquele momento, o século XIX, onde ele vem mostrando escancaradamente o que acontecia no navio negreiro. Né? Não tinha molezinha, não. Era absurdo em cima de absurdo. E ele fazia questão. Eu separei aqui só um pedacinho, o poema é enorme, né? Um pedacinho para vocês terem noção. E veja como a descrição faz parte do processo. Olhe lá, é o canto 4. Ele diz, é um sonho dantesco, já faz uma referência a Dante Alighieri, o inferno de Dante, né? O tombadilho, ou seja, aquele balançado do navio, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, porque era apanhando, era sangrando, era morrendo, então os corpos eram jogados ao mar. Havia muita... A condição era horrível dentro do porão, né? Tinim de ferros e estalar de açoites, porque era o ferro, porque estavam lá, né, com algemas, e que o cara ainda achava pouco, ficava batendo, vão para lá, vão para cá. Aí ele bota, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, ou seja, era uma dança macabra, né? Negras mulheres, suspendendo as tetas, ou seja, quase pendurado na teta, no seio, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães, porque quando sugava não tinha leite, tinha sangue. Então, o sofrimento, imagina, a mulher com aquela criança ali pendurada, tentando mamar alguma coisa, mas ela não comia nada, como é que ia ter leite? Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastados. Olha a cena, gente, ou seja, o turbilhão de espectros, não eram pessoas, eram almas vagando ali praticamente, em ânsia e mágoas vãs, ou seja, havia ânsia, que seria o anseio, né, uma vontade de querer algo, e ao mesmo tempo a mágoa, uma mágoa qualquer, porque a vida ali era realmente um traje total, né? E ri-se, aí veja, do outro lado tem quem acha bom, e ri-se a orquestra irônica, que esse sofrimento é estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos. O chicote estala, seja, o homem, o velho está sofrendo, mas ninguém quer saber, o chicote estala. E voam mais e mais. Ou seja, isso aqui é Castro Alves tentando abrir os olhos, né, do pessoal, abrir a ideia das pessoas para entender como era que acontecia, ou seja, para ver se com a literatura ele fazia com que as pessoas refletissem e voltassem ali o seu olhar para discussões que caminhavam para a libertação, né, a libertação dessas pessoas escravizadas, beleza? E aí eu fecho a aula de hoje, aqui tá, Canção do Exílio, que é da primeira fase, Se Eu Morresse Amanhã, que é da segunda fase, e o que você acabou de ver, o Navio Negreiro, o canto 4, que é da terceira fase. Cada fasezinha clara na sua cabeça, isso é que importa e nós estamos aqui para isso. Então, dê o seu like, se inscreva, continue, né, assistindo e se inscreva aí que é para aparecer o sininho quando tiver vídeo novo aqui no canal do FIC, beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.